Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Wesley Delanogari Podcast. E esse vídeo não tá na velocidade 2, era eu falando rápido mesmo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto extremamente em alta e que com muita desinformação e que está fazendo você perder dinheiro no final do dia. E hoje a gente vai ter esse podcast aqui direto e prático para te orientar a ter autonomia suficiente, informação suficiente para conseguir fazer a sua suplementação. Sem gastar dinheiro e tendo, obviamente, um ROI, ou seja, tendo um retorno sobre o seu investimento. Não adianta só investir e não ter retorno sobre aquilo do ponto de vista funcional dentro da sua saúde. Para falar aqui comigo, estamos com o Lincoln Almeida, que é nutricionista de formação, uma das referências em nutrição no Brasil e, além disso, tem mestrado em inovação e comportamento de consumo. Lincoln, obrigado pela presença aí, cara. Desde já a Armin te mandou um presente, depois eu te dou aí. A mesa ficou um pouquinho longa. Tá meio... A Armin te mandou um presente. Se você quiser comprar roupas com tecnologia, tanto para você vestir em ocasiões mais formais, quanto para eventualmente sair do trabalho e já ir direto para academia, para treinar e tal, você pode entrar lá no site da Armin e usar o cupom ESLEN, que lá você consegue obter um descontinho. Além disso, eu e o Lincão somos... Então você não vai ganhar essa mochila aqui porque você já tem. Eu e o Lincão somos atletas da Probiótica. Se você tiver interesse em comprar a sua suplementação esportiva, principalmente para Endurance, que é a nossa área de foco aqui, você pode entrar lá no site da Probiótica e também usar o cupom ESLEN para ganhar um descontinho. Depois você ganha essa mochila, na verdade você já tem, então você não vai ganhar, vamos deixar para outro convidado. Lincoln, e aí, cara? Obrigado pela presença aí de novo, meu. Valeu, mano. Obrigado. Valeu, pessoal. Deixa eu te... Teu primeiro episódio bombou pra caramba, hein, cara? Eu acho que quase 500 mil já de visualização, quase 500 né? milhão, e com uma retenção muito alta, as pessoas ficaram assistindo. Então não é só a visualização, a galera assistiu mesmo. Faz um ano já, né? Foi em maio do ano passado. Acho que foi o segundo episódio do podcast inteiro. Legal. E aqui a gente vai falar lá, a gente falou um pouco sobre nutrição de uma maneira geral. A parte de dietas, o que a gente tem de evidência para dietas que aumentam a saúde ou melhoram a saúde, longevidade e tudo mais. Foi um episódio bem denso e bem completo. E nesse episódio aqui a gente vai pegar um daqueles itens lá que é suplementação e dar um zoom nele, né? Pra gente conseguir chegar um pouco mais perto e olhar no detalhe. Você quer dividir como? Você prefere falar de suplementação por esporte, por tipo de suplementação? Qual que você acha que é a melhor linha da gente trabalhar aqui? Cara, eu acho que pode ser por tipo de suplementação. Acho que faz mais sentido porque a gente acaba tratando mais o indivíduo e não o esporte, né? Legal. Porque tem essa percepção, às vezes, o cara, essa suplementação serve para esse tipo de esporte, quando na realidade serve para o indivíduo que pratica aquele esporte. Perfeito. Então, muitas vezes você vai ver fazendo sentido caras que fazem musculação suplementar carboidrato e caras que fazem endurance suplementar creatina. Entendi. Não? E aí, entrando nesse cenário, de todos os suplementos que a gente tem hoje, de fato a creatina é o que tem mais, digamos que... É que custo-benefício é difícil falar porque um cara que suplementa carboidrato no endurance tem um baita de um custo-benefício, né? Mas no sentido de evidência, como é que está o mercado da creatina, as evidências da creatina? A creatina é o suplemento que mais possui evidência científica, disparado assim. Isso em aumento de força e hipertrofia. Diretamente aumento de força. A hipertrofia é uma consequência do aumento da força. Então a pessoa acaba tendo ali tanto um resultado direto na potência, mas também o cara consegue fazer mais repetições. Então, digamos lá que seria 12, 13 repetições com determinada carga, suplementando a creatina, talvez ele consiga arrancar 14, 15 repetições. E isso, num período ali, ele consegue ter um ganho de força e na hipertrofia. Para isso, assim, os dados são muito claros, a gente já sabe que funciona. Para outras coisas é que que cria-se um debate, né? A gente vê pessoas recomendando a suplementação de creatina para a melhora do cérebro, de cognição. Cara, por mais que a creatina faça parte do processo de ATP, de cognição e tudo mais, não dá de afirmar que suplementar a creatina vai deixar o cara mais inteligente. Não tem como a gente falar isso. Outras coisas que a gente precisa analisar, por exemplo, a suplementação de creatina para endurance. A gente sabe que diretamente
essa suplementação não vai melhorar a performance dele no dia da corrida longa. Então, por exemplo, vou fazer uma maratona, 42,2 quilômetros lá. Não sei se o cara pensando, né? Não sei se eu suplementar a creatina vai melhorar, porque pode aumentar o meu peso. Só que no contexto, até o sujeito chegar no dia da competição, a creatina ela é muito bem-vinda. Olha só. Porque a creatina ela vai aumentar a ressíntese de glicogênio. Se está aumentando a ressíntese de glicogênio, a recuperação dele está ficando melhor, está ficando mais otimizada. Talvez, lá no planejamento dele, nas últimas semanas que ele diminui o volume de treino, vale a pena a gente reduzir essa creatina para ele correr sem a creatina e fazer só o aumento de carboidrato. Quando se diz o mais pesado que ele fica por causa da creatina é devido a uma retenção de... Isso, uma retenção de líquidos intramuscular. Como é que funciona a creatina, já para a gente ir por esse lado também? Tanto qual o mecanismo que você quer saber. Diretamente seria a produção de energia. A gente tem no nosso metabolismo, a gente tem o sistema ATP-CP, creatina fosfato, então que é aquela explosão. Você está fazendo atividade física de, por exemplo, 30 segundos, é aquela explosão que não tem oxigênio e não tem glicogênio ainda para fazer essa produção de energia. A creatina atuaria nisso, esse é o ponto principal, que é o sistema luta-fuga, algo mais rápido possível. Então a gente teria uma escala. Só que o que muitas pessoas confundem do sistema energético do ser humano, a galera acha que é o seguinte, eu vou fazer uma atividade, por exemplo, eu vou fazer um levantamento de peso olímpico. Eu só vou utilizar o sistema ATP-CP, todos os outros ficam desligados. Não, todos os outros funcionam a todo momento. A gente prioriza de acordo com o estímulo que está dando. Então, quando você faz a utilização da creatina CP, é uma molécula, de forma bem leiga para o pessoal entender, é como se fosse uma reserva de energia imediata para você utilizar quando vem um leão e você precisa subir uma árvore em 10 segundos. Então, é uma energia muito, muito, muito rápida e que é depletada muito rápida também. Tá? Então, depois disso, a gente tem o glicogênio, né? E depois a gente tem o sistema oxidativo que entra oxigênio. A creatina ela vai entrar principalmente nessa suplementação, desses primeiros segundos, mas também ela entraria um segundo mecanismo, seria na ressíntese mais rápida do glicogênio muscular. No caso, o primeiro item aí é para treinamento de força e o segundo que você comentou agora seria para beneficiar para quem faz endurance. Não, o segundo... É que assim, todos estão funcionando a todo momento, né? Se a gente pudesse colocar... Vamos pegar os exemplos das Olimpíadas agora que a gente está tendo, né? Então, o levantamento de peso olímpico ou 100 metros. 100 metros raso. Para corrida é mais fácil ainda. 100 metros raso. Potência total. 10 segundos, os caras vão o sistema creatina fosfato lá em cima, né? É o que mais está sendo priorizado ali. Passou para 400 metros, que já é 1 minuto, abaixo de 1 minuto ali, já tem esse shift de metabólico ali, que seria mais glicogênio muscular. Mais uma vez, tanto oxidativo, quanto creatina e quanto glicogênio, todos estão acontecendo. A única coisa que diferencia é qual está sendo priorizado naquele momento. Entendi. E aí depois você passa ali, por exemplo, para 800 metros, já começa a ser um sistema mais oxidativo. O que muita gente se perde? Eu não treino 800 metros, eu não corro 1.500, então eu não preciso fazer a suplementação da creatina porque não vai me ajudar. Cara, não tem nada a ver com isso, não é assim que funciona. Tudo está acontecendo, você só está priorizando de acordo com o movimento e a intensidade que você está dando naquele momento. Mas o seu treinamento, você tem momentos de tiro, você tem momentos ali que você precisa de uma recuperação mais rápida. Então tudo depende de como é designado, como é feito o treinamento. Né? A prova é só o final, o ponto final. E no quesito de ganho de líquido, que você comentou, é porque aumenta o nível de soluto mesmo circulante? A creatina ela puxa a água para dentro da musculatura. Isso é uma coisa bem interessante, porque tem pessoas que acreditam que a creatina engorda ou que a creatina retém líquidos. Tá? A creatina não engorda, porque ela não tem calorias, mas a creatina ela retém líquidos. A retenção de líquido da creatina é uma... engordar e ganhar peso é diferente, né? Isso. Ela aumenta peso, mas não engorda. Exatamente. Então, você engordar é ganho de gordura mesmo. Para você tem um ganho de retenção, e esse ganho de retenção ele é intramuscular. Tomou a creatina, começou a fazer a suplementação ali, em mais ou menos 3 a 4 semanas, você consegue aumentar 20% da quantidade de creatina intramuscular, lá na sua musculatura, e essa creatina traz água.
E um dos benefícios que leva a pessoa a ter ganho de performance é justamente essa água para dentro da musculatura. O que acontece com muita gente é que começa a fazer a utilização da creatina estando com um percentual de gordura mais alto, e aí o que acontece? Você tem uma massa muscular ali, e aqui você tem um tecido de gordura. Começou a aumentar a massa muscular, empurra esse tecido de gordura. O cara falou, cara, tô ganhando gordura. Não, é a tua massa muscular que está empurrando esse tecido adiposo. Tanto que quando você coloca a suplementação de creatina para alguém que tem um baixo percentual de gordura, a gente consegue ver mais definição muscular. Perfeito. E em questão de doses e periodicidade, o que se recomenda hoje para o uso de creatina, tanto para musculação quanto para endurance? Tá. A gente usa normalmente ali de 0,07 gramas por quilo. Pega o seu peso e multiplica por 0,07. Normalmente vai ficar numa dose ali de 5 a 8 gramas para cada pessoa, né? Chegando até 10, dependendo do tamanho da pessoa ali. Isso seria por dia. Nós podemos fazer uma saturação. Então a pessoa utilizaria durante 5 dias de 25 a 30 gramas. Né? Por que essa saturação? Porque se você toma somente 0,07 gramas todos os dias, né, vezes o peso todos os dias, vai demorar mais ou menos umas 3 a 4 semanas para aumentar em 20% essa creatina intramuscular. Se você faz uma saturação, você adianta esse processo. Então você coloca 25 a 30 gramas por dia, dividido em 3 doses, porque se você tomar de uma vez, provavelmente vai ter diarreia. Então se divide em 3 doses, você consegue adiantar isso para, por exemplo, uma semana ali, e aí faz no caso, você adianta a saturação por uma semana e depois volta a tomar 0,07. Isso é legal para quem é ansioso e é legal também para quem, por exemplo, está saindo de uma competição. Vou competir, vou fazer um campeonato ali de jiu-jitsu daqui 10 dias, uma semana, quero tomar uma creatina para melhorar a questão da potência, da explosão. Não quero esperar 3 semanas, então vou tomar por uma semana ali para fazer essa saturação. Pode ser bem interessante também. Outro caso que caberia é uma pessoa que está fazendo a questão do endurance também. Poderia ser feito. O cara vem de um período de treinamento não está conseguindo se recuperar muito bem, e ele vai no triatlon, é muito comum, dá para você aumentar mais o peso. Diferente de uma corrida, por exemplo, que o peso normalmente a gente tenta controlar mais, no triatlon a gente solta um pouquinho mais o peso. Então o cara chega a competir com 2, 3 quilos a mais, não vai fazer tanta diferença no final das contas. Isso na corrida faria muito mais diferença. Então a gente poderia entrar também com uma suplementação de creatina, caso ele queira, para competir no final de semana ali. E aí as doses são as mesmas? As doses são as mesmas, mas aqui no caso não é pensando no ganho de performance, é pensando na recuperação realmente e aumentar a retenção de glicogênio. Puxando glicogênio, puxando carboidrato para dentro da musculatura. Tá. E para fechar a suplementação de creatina, acho que foi legal dividir por creatina e por suplemento e não por esporte, porque realmente dá para pegar vários tipos de persona, né? O atleta de bodybuilder, de fisiculturismo, de musculação, a pessoa que faz musculação, o sujeito do endurance. E como é que tá o estado da arte de suplementação de creatina para idoso? Cara, quando a gente olha tanto a produção de creatina e produção de whey protein, a produção científica no caso, né? É mais avançada para idoso até do que para atleta. Olha só, eu imagino que o tamanho de efeito seja maior, né? Com certeza. Porque o cara tá precisando mais, digamos Justamente. A gente utiliza muito mais, tanto para a questão de manutenção da massa muscular e também no tratamento da sarcopenia. A sarcopenia que seria essa perda de massa muscular que o idoso acaba tendo. Então a gente adianta esse processo, né, de suplementação de creatina para que ele tenha uma retenção maior da sua massa muscular. Tendo esse benefício dessa suplementação, deixando uma musculatura mais forte, uma musculatura mais saudável, isso reflete diretamente no metabolismo do idoso ali. E refletindo no metabolismo, acaba refletindo na longevidade. Hoje o que a gente tem que compreender, que muitas pessoas acabam ignorando, é que por mais que a creatina seja o suplemento mais estudado, por mais que a creatina seja o suplemento que tem mais evidência, por mais que a creatina seja o suplemento que realmente possa mudar ali o perfil de um esporte, principalmente de potência, cara, não funciona para todo mundo.
Tá? A gente tem pessoas que são chamadas de non-responders, né? As pessoas que são os não responsivos. E é bastante, né? É bastante gente. Né? Você faz a suplementação ali, como que eles avaliaram? Né? Quais são os parâmetros dos estudos ali? Uma pessoa que responde à suplementação, ela acaba tendo mais ou menos 10 milimols por decilitro de 10 a 20 milimols de creatina por decilitro. Então, se você suplementa, os caras fazem lá a biópsia, encontram de 10, 15 milimols por decilitro, você responde à suplementação. Se você tem mais de 20, você é um hiper responder, você tem uma super resposta à suplementação. Se você tem menos de 10, quer dizer que você não responde muito bem à suplementação. E tem muita gente que, mesmo fazendo a suplementação em altas doses, não consegue chegar a 10 milimols. É genética, meu. É uma questão mais genética. O que nós percebemos é que, assim, nós também produzimos a creatina. Nosso corpo produz creatina, mais ou menos 1 grama por dia que a gente faz síntese. E quem come carne consegue absorver pela alimentação também, às vezes ali 200 miligramas, 300 miligramas, que já comendo bastante carne, né? E aí, quando vai fazer a suplementação, parece que essas pessoas não respondem muito bem. Quando você parte para os vegetarianos estritos, veganos, vegetarianos estritos, é um público que tende a responder muito melhor essa suplementação, porque não obtém por nenhum meio a creatina. O corpo tá meio que puxando mais. Isso, assim. Acaba sendo mais responsivo. Então, a gente fala, cara, quer ter quase uma certeza, porque também não é a certeza, porque depende dessa carga genética, que a pessoa vai ter uma boa resposta, é quem não come carne, quem Olha só, cara, é vegano. Que loucura. Tem essa característica aí, cara. Mas daí no idoso mantém as mesmas doses. As mesmas doses também. Que é o público que eu trouxe pro vegano para falar isso. Idoso e vegano tendem a ser os públicos que mais respondem. E você tem uma ideia de faixa normal de adulto, quantos são não responders? Não tem, cara. Isso é muito difícil a gente fazer estudos com suplementos, né? É tão difícil quanto fazer um estudo com alimentação. Mas mais ou menos de um estudo, por exemplo, com 100 pessoas, quantas normalmente? Não tem esse dado. Não tem, cara? Não tem. Eu não tenho esse dado. Eu não sei se existe. Tá. Entendi. E também não sei se existe. Tá. E mulher, muda alguma coisa? Creatina, não. Ciclo menstrual? Mesma coisa. Tranquilo. Tá. Normalmente a gente faz creatina com ciclo menstrual em bulking. Dá para tirar a creatina durante essa fase, porque a mulher já se sente um pouquinho mais inchada. Então, normalmente dá para você tirar justamente no período que ela está ganhando massa muscular. Isso é uma coisa que a galera confunde também, né? Eu vou tirar aqui a creatina porque agora eu vou entrar em emagrecimento. Eu vou colocar a creatina só para ganho de massa muscular. Não, cara. É muito interessante você deixar a creatina no emagrecimento justamente para preservar a tua massa muscular. Perfeito. Que vai te dar mais performance. Perfeito. Se vai te dar mais performance, vai segurar mais a massa muscular. É engraçado que você comenta desse jeito, parece que realmente o suplemento na mão de um nutricionista é uma ferramenta, né? Sim, sim. Você coloca num determinado período, de acordo com os objetivos da pessoa, vai manipulando na forma com que vai colocando ou tirando o pé, e dependendo de algumas fases ou mesmo o público que tu atende, parece até mais importante que você não negligencie o uso, como por exemplo em idosos, né? Sim. Antes da gente ir pro Whey Protein, eu quero fazer um convite para a galera que está assistindo. Se você que está assistindo é estudante de nutrição, ou se você é um nutricionista, ou se você é um médico da área esportiva, a gente está com um curso aberto do Lincoln, que é intitulado Suplementação em Prática, Evidência e Aplicabilidade, onde você aprende tudo que é necessário para você conseguir manejar a suplementação na clínica com os seus pacientes e fazer uma indicação mais assertiva, né? Justamente essa parte prática que eu trouxe pro curso, né? Então, por exemplo, a gente está comentando da creatina. Muitas vezes a gente percebe que muitos profissionais entram com muitas suplementações de uma vez e às vezes não conseguem observar os resultados de todas as suplementações. Por exemplo, a creatina, por exemplo, a cafeína, enfim. Mas uma coisa que eu ensino no curso é a pessoa desenvolver o raciocínio analítico do momento de colocar certa suplementação. Legal. A creatina, quando você entra com uma pessoa que está querendo emagrecer, nós passamos por uma fase nas primeiras semanas que são extremamente importantes, que é a primeira fase que vai definir quão motivada essa pessoa vai ficar para entrar numa segunda fase ali do processo de emagrecimento. Então, quanto mais rápido for o resultado que essa pessoa tenha nas primeiras semanas, melhor. Se você coloca creatina
nesse momento, mesmo que o treino dela melhore, ela acaba não vendo tanto resultado em perda de peso e perda de medida. Perfeito. Porque está retendo um pouco de líquido. E isso pode fazer com que a pessoa desanime um pouco. Então talvez seja até interessante segurar um pouco a suplementação. Exatamente. Então, nessa primeira fase, uma das coisas que eu falo bastante pro pessoal é, cara, se a pessoa está precisando perder peso mais rápido, mesmo você sabendo que vai segurar a massa muscular, mesmo você sabendo que vai melhorar o treino da pessoa, tira a creatina. Para ela ter essa perda de líquidos mais rápida que acontece nessa primeira semana, ela se sentir motivada, e aí entrando numa segunda fase de emagrecimento, que seria um segundo mês ali, uma sexta semana, por exemplo, você entraria com a suplementação da creatina para que ela tenha o outro benefício. Legal. Qual que é o outro benefício? Tá, a pessoa perdeu peso, a pessoa tirou aquela retenção que estava incomodando, e a gente começa a perceber que sobra um pouquinho de pele, porque a pele é mais lento, né? A síntese de colágeno para agarrar no corpo realmente ali é um pouquinho mais lento. Então, ao invés de você deixar a pessoa sentindo isso, você coloca a creatina justamente nesse momento. Para quê? Para aumentar a retenção de líquidos. Legal. E esticar um pouquinho essa pele, dando um aspecto mais estético, né? mais musculoso. Me parece que esse auxílio que você dá, essas dicas que você dá no curso é realmente... Além de ter uma bagagem científica sobre o tema que vai ajudar a pessoa que está comprando esse curso, também tem uma questão de experiência clínica que permite com que você dê esses ajustes e essas dicas para os profissionais para que eles até tenham mais adesão do paciente no final do dia, né? E se você que está assistindo isso tem interesse em adquirir esse curso do Lincoln, talvez quando você esteja assistindo já esteja fechado ou as vagas acabaram ou, né, já passou o momento. Mas se você estiver assistindo logo que saiu o episódio, uma semana, 2 depois... O link para comprar, vou pedir para o Matheus da edição deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição do podcast. Então clica ali e conheça o curso, que isso provavelmente vai mudar bastante a sua prática clínica e vai atalhar alguns anos da sua vida. Whey Protein, cara. Whey Protein, basicamente, para a gente fazer uma diferenciação dos tipos de suplementos, a gente tem os suplementos que atuam de forma direta na melhora de performance, que é a creatina. O que eu acabei de falar? Você toma a suplementação, aumenta a quantidade de creatina na tua musculatura e você tem mais substrato energético para diretamente melhorar o teu treino. Poderia ser uma suplementação de carboidrato nesse cenário também, dependendo do atleta. Então eles melhoram diretamente. Quando a gente fala de proteína, de vitaminas, a gente tem a classe dos suplementos que melhoram de forma indireta a performance da pessoa. Basicamente, como que isso acontece? O Whey Protein é para você suprir uma necessidade de proteína. É só isso. Você tem a necessidade de suplementar Whey Protein? Não. Se você consegue obter proteína por meio da sua dieta, comendo ovo, comendo frango, comendo soja... Você consegue obter a quantidade suficiente de aminoácidos na sua dieta, você não tem necessidade de fazer a utilização de Whey Protein. Por isso que não são todas as pessoas que fazem endurance que precisam tomar Whey Protein. A gente coloca o Whey Protein para melhorar o sabor. Na sua dieta, por exemplo, você é um cara que gosta de Whey Protein, então você estava consumindo mais proteína do que o necessário por uma questão que você gosta, mas não teria necessidade. A gente poderia tirar tranquilamente. E já pessoas que, por exemplo, estão passando por uma fase de emagrecimento, que precisam consumir mais proteína realmente, aí o Whey Protein ele acaba sendo encaixado tanto pela qualidade da proteína, mas também por questão de sabor, né? Você consegue dar uma palatabilidade melhor na dieta. Se você olha, por que tanto se fala do Whey Protein? Primeiro, por questão de ser mais palatável que a maioria, a galera que fala, o Whey Protein é ruim, porque você não tomou uma proteína vegana, cara, porque proteína vegana, em quase 100% dos casos, é ruim. Albumina na época que não tinha sabor. Nossa, albumina, cara. Eu lembro só dessa época aí. Que não batia, sabor, né, cara? Você tinha que bater no liquidificador, senão não mexia. Ela ficava com umas borras, né, no meio. E era ruim para um caramba, bicho, albumina sem sabor. Depois eu lembro que começou a vir umas de banana, aí deu uma melhorada. Mas mesmo assim, cara... O cara ficava podre, né? Gases exatamente. O dia inteiro. A putricina e a cadaverina que a gente fala vem daí. Muito fedido. Principalmente dessas proteínas. A galera nem toma mais albumina hoje, né? Cara, tem uma galera que gosta.
Só que não compensa tanto mais financeiramente quanto compensava antes. Porque o whey tá barato pra caramba. Na whey... época era tipo whey R$100 e albumina 30. Valia bem a pena. Eu acho que não, financeiramente não tá tanta diferença assim. Tem gente que gosta para fazer receita, né? Então você pode fazer um bolinho, você coloca a proteína do ovo ali e acaba ficando mais... Mas a albumina perdeu bastante o mercado porque o whey melhorou em todos os cenários, né? Melhorou a questão do sabor, melhorou a questão de estar mais acessível. Tem marcas que são mais acessíveis e tudo mais, o que acaba tornando melhor. E se você compara o perfil aminoácidico, ou seja, a quantidade de aminoácidos que tem nas proteínas, o whey protein ele leva vantagem na grande parte das vezes. Ele é mais completo, ele tem uma quantidade maior. Além de ter todos os aminoácidos essenciais para promover o crescimento, ele tem mais leucina, por exemplo. Ele tem mais dos BCAAs, que promovem mais esse estímulo de síntese proteica. E o que é exatamente o whey protein? Cara, é o soro do leite, a proteína do soro do leite. Você vai fazer... O que você pode fazer para identificar o teu whey protein aí? Você pega um leite em casa, pega um limão, espreme no leite e vai separar, vai coalhar, né? Vai ficar coalhada e vai ficar o soro. A proteína do soro do leite, que é o whey protein. Aí eles deixam essa proteína... Ela é desidratada, vira um pó e é isso dali. Um adoçante ali. Exatamente. O restante dessa proteína do leite seria a caseína. O leite ele tem mais proteína de caseína do que o soro do leite. E o pessoal pergunta bem de noob mesmo. O pessoal só faz hoje no mundo whey protein com realmente o soro do leite ou consegue sintetizar de alguma forma em laboratório? Cara, meu conhecimento é só com soro do leite. Eu acho que não tem. Porque deve ter aumentado a demanda também por soro de leite, né? Porque o mercado de whey protein tá enorme agora. O que tem crescido bastante são os aminoácidos essenciais. Então, por exemplo, você pega lá o whey protein, tá? Tem a proteína, tem outras várias proteínas no meio e dentro dessas proteínas tem os aminoácidos. O que eles estão sintetizando em laboratório são os aminoácidos em si. Então, você, por exemplo, tem o BCAA e tem o EAAA, ou amino 9, ou EA9. A mistureba exatamente. Caramba lá. Que são os 9 aminoácidos essenciais. Esses 9 aminoácidos essenciais, a gente precisa de 20 aminoácidos para construir uma proteína. 11 deles nós sintetizamos e 9 não. Então, para uma proteína ser considerada completa, ela tem que ter esses 9 aminoácidos e em quantidades suficientes para manter o crescimento. Tem o método de análise disso é DIAS, D-I-A-A-S. Dispensable Amino Acid Score. Então, os aminoácidos essenciais. Passou de uma quantidade, a gente consegue. E não basta ter todos, tem que ter todos em quantidades suficientes para promover o crescimento. Se você pega, por exemplo, proteínas como o colágeno, a maioria dessas proteínas, você vai lá, pega comparando o whey protein com o colágeno, né? Você pega o whey protein, o whey protein tem 24 gramas de proteína em 30 gramas de whey. Um scoopzinho tem 24 gramas de proteína. Pega um scoop de colágeno, tem 24 gramas de proteína também. Porém, a proteína do whey protein é mais completa do que a proteína do colágeno. Primeiro, porque tem todos os aminoácidos em quantidades suficientes e a do colágeno, além de não ter todas em aminoácidos, além de não ter todos os aminoácidos em quantidade suficiente, ainda tem déficit de um deles, que é o triptofano. Então, é uma proteína que não vai dar sustentabilidade para você conseguir ter uma boa síntese proteica. Perfeito. Da mesma forma acontece com a maioria das proteínas veganas. A maioria das proteínas veganas não tem quantidades suficientes de aminoácidos para promover o crescimento. Então, ao invés de você consumir, por exemplo, 24 gramas de proteína, você vai ter que consumir 50 gramas de proteína. No caso da vegana, você vai ter que consumir, por exemplo, 50 gramas de proteína para obter aquela quantidade de aminoácidos. Não é que não tenha na proteína, tem menos. Tem bem menos, exatamente. Algumas não tem. Por exemplo, do colágeno não tem. Você vai ter que colocar um triptofano por fora. Você tem que fazer uma suplementação. O que é viável? Quando é viável? Quando a pessoa tem um problema de intestino muito forte. Você já tentou whey protein, não deu. Você tentou hidrolisado, isolado. Você tentou vegano. Nada está funcionando. A gente pode tentar uma proteína de colágeno. Entendi. Só que aí eu vou ter que pegar, ver o perfil, a tabela nutricional. Ó, tá faltando leucina, tá faltando triptofano. Eu vou ter que manipular e a pessoa vai ter que tomar junto. Entendi. Então ela toma a cápsula ou toma o pozinho
junto com o colágeno para complementar essa proteína aí. E aí, no caso do whey protein, hoje, então, para idoso, segue a mesma lógica da creatina. Super recomendado. O problema que nós temos com o idoso, acima ali começa a chegar nos 70, 75 anos, a gente começa a ter muito problema de intestino, né? Intolerâncias alimentares começam a aparecer, problemas de digestão, problema da arcada dentária, realmente não consegue mastigar muito bem as carnes e tudo mais. E o consumo de proteína acaba diminuindo muito. Tá? O whey protein ele vai entrar justamente nisso, na facilidade, porque basta você bater um shake e tomar, na facilidade e também porque o idoso ele necessita de mais proteína por quilo do que uma pessoa comum. Por causa da sarcopenia. Por causa da sarcopenia e da resposta anabólica realmente por mudança de perfil hormonal que tem ali. Então, uma pessoa comum, cara, e aí eu não estou falando de pessoas que fazem atividade física, né? Pessoa sedentária, por exemplo. 1 grama de proteína por quilo já mantém o suficiente de proteína. Caramba, é pouquinho. É pouquinho. Bem pouquinho. Inclusive tem algumas recomendações sendo 0,8 gramas por quilo, né? Grama por quilo. Então isso vai dar mais ou menos 12 a 15% da dieta. É recomendado? Não, não é recomendado. Dá para consumir mais. A questão é que para manter o crescimento dessas pessoas, a atividade delas, isso é suficiente. Pessoas que começam a treinar já é diferente, 1,4, 1,6. Pessoas que treinam musculação 1,8. E o idoso ele vai ficar nessa linha de 1,82 também de mínimo, né? No caso, o idoso, mesmo sem fazer musculação, ele tem que tomar o que um adulto normal toma fazendo musculação. E quase chega num cara hormonizado. Sim. É que essa questão do hormonizado entra em muitas discussões, né? Se nós avaliássemos a questão fisiológica da coisa, o hormonizado necessita de menos por conta proteína. Da testosterona segurando massa. Porque a testosterona evita o breakdown da proteína. Entendi. Então ele não necessita de tanta proteína. Inverso, cara. Porque o pessoal acha que mais testosterona vai gerar mais síntese proteica. Entendi. Obviamente que gera, né? Mas não necessariamente significa que ele vai precisar de mais proteína. Entendi. Significa que ele consegue usar muito mais aquela quantidade de proteína. Então você consumindo 2 gramas por quilo vai ter síntese proteica X, né? Síntese proteica e crescimento muscular, porque síntese proteica não necessariamente significa ganho de massa muscular. Então você tem ganho de massa muscular X. Você utilizando hormônio, com a mesma quantidade de proteína, você tem um ganho de massa muscular X mais 10, por exemplo. Legal. Cara, realmente a creatina e o whey são baita ferramentas, né, cara? Baita ferramentas para saúde humana, não é nem para performance, para saúde humana, né? Considero, por exemplo, meu pai toma creatina, que você passou lá, você é nutricionista dele, porque quem não sabe, o Lincoln cuida do meu pai. Teve um pé amputado, metade de um pé amputado pela diabetes, tipo 2. E aí, para fazer a cicatrização e tal, teve que ter um acompanhamento nutricional. Agora tá treinando, tá forte pra caramba lá. Tá benzão, cara de vivo, né? E aí eu aperto o bracinho dele, assim, dá pra ver que tem um musculinho ali. É, bem massa, cara. E assim, a autonomia do velho, meu. Pega a bombona de água de 20 litros do carro no colo, levanta os netos pra cima. E antes não conseguia pegar uma garrafa no chão, entendeu? E ele adora o whey protein, cara. Ele adora, assim. A creatina é normal, sem gosto, mas o whey protein, ele gosta de... Ele fica ansioso pelo momento de comer whey por causa da palatabilidade do whey. Então, acho que isso pro idoso... E realmente, cara, ele tem os dentes, chapa e tal. Realmente, pro idoso, uma baita de uma ferramenta, né? Baita de uma ferramenta. Porque essa autonomia, o que vai gerar para ele essa autonomia é o treino. A movimentação, ir na academia que ele tá indo e tudo mais. A dieta, a suplementação pro pessoal aí, vai servir somente para complementar isso aí. Vai dar um resultado melhor para ele no treino e um resultado melhor para ele na recuperação. Não, e qualidade de vida, ele gosta do wheyzinho, saborzinho. Não pode comer doce, né? Aí precisa do wheyzinho, ajuda. Exatamente. Beta-alanina, cara. O que a gente tem de beta-alanina seguindo mais ou menos as 4 variáveis? O whey para mulher também não tem nada diferente, né? A única coisa que mudaria, cara, com o whey, assim, é que muita gente tem acne, né? É uma resposta imunológica natural de muita gente que, independente da marca, independente do tipo, tem gente que acaba respondendo com um pouco mais de oleosidade na pele, mais de acne. A gente não consegue explicar muito bem o porquê. Tem aí teorias falando de aumento de IGF-1 em glândulas, nas glândulas sebáceas e tudo mais, mas tudo é hipótese, a gente não sabe ao certo.
Da mesma forma que a gente não sabe ao certo por que a pasta de amendoim aumenta também a produção de... Nossa, eu com pasta de amendoim é um inferno, cara. Minha cara pipoca toda. Então, e aí a única coisa seria isso. Eu gosto. E aí só que o whey protein a gente tem substitutos, né? Então você poderia pegar proteína isolada da carne, proteína vegana, a própria albumina. Então você tem esses substitutos aí. Tá. Seguindo a mesma lógica, beta-alanina, musculação, endurance, idoso e mulher. Cara, a beta-alanina, eu sempre falo que existe o paradoxo da beta-alanina, tá? E não é só com a beta-alanina. A maioria dos suplementos, né, tirando a creatina, a cafeína ali, eles tendem a ter uma resposta maior em sedentários. E essa resposta normalmente é tipo 3%, 2% uma melhora de performance. Só que quem vai se beneficiar disso é atleta, né? Então, atleta a gente não consegue ver, ver essa melhora da suplementação. A beta-alanina, ela é um tamponante, né? Então, quando você começa a fazer uma atividade física de alta intensidade, imagina lá que eu falei para você da creatina. A creatina são aqueles segundos iniciais. Depois que passa esses segundos iniciais, você vai ficar ali com 1,5 minuto, 2 minutos, entrando numa via glicolítica maior, você acaba tendo um aumento de acidose muscular. A galera acha que é ácido lático que promove a queima. Não é o ácido lático, tá? É o aumento dos íons de hidrogênio e tudo mais, que você tem uma acidose. A beta-alanina, ela é precursora da carnosina, que é um tamponante. Basicamente vai lá, esse íon de hidrogênio está viajando, lá ela vai tamponar, vai segurar ele e vai facilitar esse efluxo. Nossa, vai facilitar esse efluxo desses íons de hidrogênio aí. É um suplemento que tem validade científica. No caso, ele diminuiria... Ele consegue atenuar a acidose. Entendi. Ele consegue permitir que você faça algumas repetições a mais. Então, dentro da musculação, normalmente tem indicação, mas não é algo muito interessante. Interessante é, fazer uma corrida de 400 metros. Fazer um tirão de 1 quilômetro. Vou fazer ali um treino de crossfit intenso, abaixo de 4 minutos, que tem alguns, mas assim... Luta, jiu-jitsu, é mais interessante para isso porque reduz essa acidose. A musculação já não é tão interessante. Tem aplicabilidade? Pode ter, mas a gente não consegue ver, por exemplo, resultados diretos, resultados clínicos de ganho de massa muscular, por exemplo, que é o objetivo do bodybuilding ali. A gente não consegue ver tanto com a beta-alanina, mas a gente consegue ver resultados em esportes de alta intensidade. E os esportes mais estudados são normalmente sprints de bike. Então, na bike ali, sprints, os caras conseguem ver esses bons resultados ali. Mas como eu falei, é uma questão de 2%, 3% de melhora, que no longo prazo pode ser que seja bem significativo, né? Qual que é a grande questão da beta-alanina que a gente tem estudado bastante? A beta-alanina, tem estudos mostrando que em 12 semanas aumenta a carnosina e tem estudos mostrando que em 24 semanas. Então, assim, você não tem muita certeza de como que o corpo da pessoa está reagindo. Você não tem muita certeza... Isso questão de aumento de carnosina, né? Então, e a gente não sabe se aquele aumento de carnosina realmente está promovendo a melhora da performance. Porque pode ter aumento de carnosina. Da mesma forma que a L-carnitina você suplementa, depois de meses, ter um certo aumento de L-carnitina lá no sítio ativo, não significa que está queimando mais gordura. A carnosina funciona da mesma forma. Há indícios, né, que sim, que as evidências mostram que tem essa melhora. E tem alguns estudos trabalhando também que a gente consegue, da mesma forma com a creatina, a gente consegue fazer uma pequena saturação da beta-alanina. Ao invés de você suplementar ali 5 gramas por dia, suplementaria 20 gramas durante alguns dias, 10 dias ali, e você adiantaria esse processo. Só que isso aí está em modelos ainda, animais, a gente está engatinhando nesse entendimento. Isso então que você está dizendo é para endurance e musculação. Isso, para endurance e musculação. Para esportes de alta intensidade, lutas, esportes de combate, parece bem interessante. E aí a dose? A dose normalmente fica de 3 a 4 gramas por dia. Essa dose a gente fraciona, né? Porque o colateral chato da beta-alanina é uma parestesia que fala. Coceirama do que é um formigamento, né, cara? Tem gente que tem formigamento no dedo, tem gente que é no lábio, no nariz, cara assim. Inteira. Me ataca rinite, cara. Porque fica formigando o nariz, e aí você fica assim e a rinite ataca. É ruim. Minha cara fica toda enformigada, assim.
As mãos também. E aí tem gente que... É tipo a sensação quando o cara dorme em cima do braço, né? É formigamento, exatamente isso. Tem alguns estudos mostrando que talvez esse formigamento poderia ser um desperdício da beta-alanina, tá? Mas isso é uma hipótese também. Por isso que o suplemento é sempre assim. Quando você vai na evidência, crua, nua e crua, sem entender a aplicabilidade, você vai ver muitas dessas coisas de hipóteses. E aí tem as sugestões de fracionar ao longo do dia. Fracionar em 3 vezes. Então, pra por exemplo, isso, né? 4,5 gramas. Você vai tomar 1,5 de manhã, 1,5 à tarde, 1,5 à noite. Porque o uso é contínuo, tá? Não é que nem a creatina, tem que usar todos os dias. Só que, cara, é muito difícil você colocar isso na tua rotina. É um saco. Então, vou tomar café da manhã 1,5. Meio-dia 1,5. Vou tomar uma vez, logo antes do treino ali. Por isso que outra coisa que a gente fala de prática, né, de entendimento, é, cara, coloca a creatina sempre antes do treino da pessoa. Ou o café da manhã antes do treino. Não é pré-treino? Não é pré-treino. Mas ela não vai esquecer de tomar. Ela cria uma rotina. Um gancho, né? Exatamente. E idoso e mulher? Mulher, mesma coisa? Mulher é a mesma coisa. E idoso tem recomendação de beta-alanina? Não tem. A mesma coisa que seria de um idoso ativo. Assim, eu não vejo aplicabilidade. Não acho interessante. Não, só se fosse um idoso atleta, assim, né? Treinasse, por exemplo, um esporte de combate. Tipo o maluco lá em Caiobá que me ferrou lá na... Entendeu? Entendi. Tipo, aí... Entendi. Esportes de sprint, assim, pode ser legal. Tá. Cara, algumas outras coisas que eu tenho aqui, tá? Multivitamínico. Tem utilidade? Se o cara tem uma alimentação boa, ainda assim é necessário? Cara, o multivitamínico é legal em alguns poucos casos, tá? O problema dos multivitamínicos comerciais é que normalmente a bioacessibilidade, a biodisponibilidade, a qualidade das vitaminas ali é muito baixa. Então já não tem uma absorção muito boa. Tá? Você tá dizendo tipo aqueles A, Z... A maioria desses assim. Tá? Tem algumas marcas que são boas, mas se você pega esses mais baratinhos, assim, normalmente é tudo subdosado e tem algumas coisas que são muito dosadas, né? Então, tipo, tem hiperdosado algumas vitaminas e outras subdosadas, porque esse não controle... deveria ser proibido, não, cara? Cara, então, na indústria é mais controlado. Né? A indústria a gente tem um controle, a maioria das empresas são sérias porque tem a Anvisa, que tem órgão regulamentando ali. Então, não tanto. Mas se você vai para farmácias de manipulação, se você vai... Aí é um pouco mais complicado. Nas marcas consolidadas, o controle é mais rígido. É mais rígido. Entendi. Mas não necessariamente significa que a qualidade daquela vitamina que está ali é boa. Entendi. Entendeu? Então você pode ter uma vitamina ligada a algum elemento que a biodisponibilidade dela é muito baixa. Tá, e aí você estava comentando que pode ser útil em poucos casos. Pode ser útil em alguns casos. Por exemplo, você vem de uma pessoa que tem um estilo de vida que não é muito bom, a pessoa come muito errado. Pode ser interessante colocar no início um multivitamínico ali no começo, porque uma pessoa, imagina que está com queda de cabelo, não é calvície, tá? Cabelo quebradiço, você vê que é falta de nutrientes realmente. Você pode manipular, aí que entra a grande problema também, né? A gente tem que identificar empresas que são confiáveis para mandar manipular. Cara, deixa eu te contar uma. Parênteses. No laboratório do meu mestrado, no meu doutorado, eu tava fazendo um experimento com metformina. E eu nem sabia que dava pra mandar manipular a metformina. Mas a galera manda manipular pra tratar mesmo. Sim, manda. Pois é, e aí eu falei assim, pô... Metformina, bupropiona, a galera... Pois é, aí vou manipular a metformina porque eu precisava de uma dose... Cara, foi uma receita preguiçosa minha, porque a metformina de farmácia era 250 miligramas, eu precisava aplicar no camundongo uma miligramagem quebrada. E aí o camundongo tinha 20 gramas, aí eu fiz uma regra de 3, eu falei, cara, eu vou ter que quebrar o comprimido da farmácia, pesar numa balança de precisão, fazer a dissolução da solução, me deu um rolê inteiro, eu falei, pô, vou mandar manipular, né, pô? Manda manipular ali. Na minha cabeça, teoricamente, era igual o que tinha na farmácia. Na minha cabeça, pô, metformina, meu nome. Mandei manipular, tratei os bichos, cara, não mexeu uma vírgula na glicose deles, velho. Uma vírgula. Aí eu falei, pô, vou comprar de farmácia. Fui na farmácia, comprei de farmácia, porque é barato, acho que uns R$5, R$6. Comprei na farmácia, quebrei, fiz todo o rolê lá de fazer peso, regra de 3, blá, 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 piriri, pororó. E detalhe, eu não errei a dose, cara. Por que eu não errei? Porque no laboratório tem uma rotina de double check. Um faz o cálculo e o outro faz de novo. E toda a aplicação de todos os dias eu refaço a dose, não deixo ela na geladeira para não oxidar. Aí,
Porra, diminuiu a glicose dos animais. Ou seja, a metformina que eu mandei manipular, não vou expor o laboratório. É muito comum, funcionou, cara. Isso é muito comum. Simplesmente não funcionou. Eu falei, imagina se um ser humano tomando essa merda aqui pra glicose. Eu prefiro, em grande parte dos casos, é que assim, essa cultura da manipulação é brasileira, né? Eu atendo a galera de fora, tem isso. Eu tenho que ir lá no site da Amazon, tenho que ir nos sites da iHerb da vida, porque tu não tem procurar no país da pessoa. Então a pessoa mora, por exemplo, lá. Isso é um comentar depois sobre isso também, que existe um problema por trás disso. Mas a gente vai lá no site, vê o suplemento, aí eu avalio a label, né, o rótulo do alimento ali, do suplemento, e vejo se tem as coisas que eu quero e ele vai suplementar. Às vezes ele está suplementando uma coisa que não necessita, sei lá, por exemplo, tem vitamina B6 na composição. Não precisa da vitamina B6, mas se tem todas as outras coisas que ele precisa ali, eu vou ter que dar essa opção. Aqui no Brasil a gente, em tese, tem essa facilidade de manipular, porém a gente fica meio refém ainda da qualidade, porque não tem como você ter uma certificação de todos os manipulados nas quantidades, né, que você precisa ali. Essa questão de comprar fora, cara, o Brasil a gente tem pouquíssimas marcas de suplementos. A última vez que eu vi eram 250 marcas, cara, é muito pouco. Nos Estados Unidos são 4.000. Não. Entendeu? Tudo nos Estados Unidos é mais. Só que existe, qual que é a grande questão aí? Nos Estados Unidos, existe aquele negócio de você fazer o produto, colocar no mercado e o FDA que vá atrás e faça a regulamentação. Aqui no Brasil é o processo inverso. Você tem que fazer, vai na Anvisa, não sei o quê, não sei o quê. Lá fora a gente tem muito risco de doping, cara, por contaminação traço. Então é muito complicado se você pega atleta que vai participar de evento que necessita do controle de doping, que o cara pode pegar algum traço lá, principalmente de SARMs, que são aqueles moduladores seletivos, mesmo, né? Sem querer o cara pegou. Sem querer. Porque o doping ele consegue pegar um traço minúsculo da substância. E às vezes se você tem lá uma coisa de ostarine, por exemplo, que é uma coisa muito comum de pegar em doping, por ser contaminação cruzada. Mas aí, perdão, você estava comentando da mulher que tá com o cabelo quebradiço. E aí, beleza. A pessoa chega para consultar, você sabe que a pessoa vai passar por um processo de readequação do paladar e tudo mais. Ao invés de vou passar 1 milhão de salada aqui para pessoa, de verdura, de fruta, que eu sei que ela não vai consumir, vale a pena entrar com alguma suplementação depois desmama daí. De multivitamínico, só tira depois que chega num parâmetro bom ali de controle e aí tudo certo. Outro cenário. Pessoa com problema intestinal. Pessoa com problema intestinal, ela não tem absorção adequada de nutrientes. Tanto de gorduras, porque às vezes tem muita diarreia, quanto das vitaminas e minerais também. Você manipula, normalmente se você... É mais interessante os minerais você manipular com horários espaçados, porque eles brigam pelos mesmos sítios de absorção. Então, por exemplo, vou colocar... A pessoa tem anemia, eu não posso colocar perto de um horário que ela consuma leite, por exemplo, cálcio, porque senão vai ter a competição ali e cálcio acaba tendo essa prioridade. Então você manipula e coloca de acordo com o horário da pessoa. Esse é um cenário que vale muito a pena, sabe? E cara, se você pega, por exemplo, mineral, que multivitamínico são multivitamínicos e minerais, né? Grande parte vem nessa classificação. São pouquíssimas coisas que causam déficit de performance, déficit cognitiva, quanto déficit de mineral. Mineral? O cara tá, por exemplo, se o cara tá com anemia, cara, se o cara tá com uma baixa de ferro, o cara não pensa, velho. Ele não consegue pensar. Ele vai subir uma escada, ele tá ofegante, ele tá morrendo. Cansado o tempo todo, fraqueza. Né? Tem até os anêmicos que a gente falava de antigamente, a criança tá anêmica, justamente anêmica mesmo, tá muito fraca, tá... E aí, se você entra com a suplementação, no caso, quando é uma anemia mais forte, tem que ser intravenosa. A Mai fez. Porque tem que ser o mais rápido possível. Cara, pergunta pra ela depois, se é uma sobrevida que a pessoa tem. Ela comprou na farmácia, foi bem difícil achar, tipo um soro. Aí ela foi num laboratório lá e fizeram na veia dela, foi umas 2 doses. E, a outra corrida que ela deu, ela tava se arrastando, sempre cansada. Eu falei, cara, que isso tá acontecendo? Ela foi dosar lá, tava com ferro baixíssimo. Ferro, e ela B12. tem que fazer a cada 2 anos, acho que tem que fazer. Porque ela não come carne vermelha, né? Aí agora tem ela essa... tá começando aí, acho que dá uma melhoradinha. E tem o tipo da suplementação também. Então, por exemplo, se você coloca sulfato ferroso para uma pessoa que tem um problema de intestino, você vai deixar essa pessoa impossibilitada de conviver socialmente, porque aumenta a quantidade de gases absurdamente, cara, e passa mal.
Caramba. Aí ela tem que pegar, por exemplo, um ferro lipossomal, que é um pouco mais difícil de achar, mas está ligado numa molécula de lipídio que consegue ter uma absorção diferente. Sabe? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Ah, vou fazer suplementação de magnésio, vai lá na farmácia e pega aqueles magnésio PA, por exemplo. Ah, vou tomar aqui. Os caras têm uma diarreia também, porque solta o intestino. Aí vai ter que mandar manipular, por exemplo, um magnésio treonato. Isso quando tem a necessidade. Não é todo mundo que tem necessidade. Mas quando se tem a necessidade, tem que saber o que vai ser prescrito. Perfeito. Né? E aí, no caso do multivitamínico idoso e mulher, segue a mesma lógica. É, a mesma lógica. O idoso, cara, o idoso eu acho uma boa. Idoso, uma boa multivitamínico. Idoso, Porque, justamente por questão da dificuldade do consumo adequado de nutrientes por meio da dieta. Tá. Às vezes, vai mastigar ali, porque idoso ainda a gente tem uma facilidade que consome mais vegetais, mais dessas coisas. Mas mesmo assim, dependendo da pessoa, vale a pena você colocar assim. É uma medida de precaução, mas não é aquela medida de precaução que possa trazer problema para a saúde, para a pessoa. Que tem alguns casos que pode trazer problema, né? Por exemplo, a pessoa está fazendo, tô tomando 10.000 I de vitamina D aqui por precaução. Pode ter um problema coronariano daqui a alguns anos. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Não é a mesma pegada. E ômega 3, Lincoln? Cara, ômega 3, a gente tem ali uma discussão científica gigantesca em cima do ômega 3. Pensando em performance, não funciona. Não tem sentido. Não. Pensando em aumento de síntese proteica, não tem sentido. O que nós poderíamos utilizar para melhora de perfil lipídico para redução de triglicerídeos? Tá? Nós temos muitos estudos com ômega 3 para transtornos de humor, tá? Mas assim, são estudos que estão engatinhando ainda. Como eu falei para você, falei lá no dia no Vilela, cara, é muito difícil você fazer controle de estudos com suplemento e alimentação. Porque são coisas que demoram muito tempo para fazer efeito. E você precisa de um controle muito absurdo. É diferente de você colocar uma metformina, que no outro dia já dá uma melhorada no perfil. Um suplemento é diferente. Então, o suplemento é a mudança de todo o contexto. Muitas vezes, em 6 meses, a vida do cara pode ter... A vida de um grupo pode ter sofrido algumas interferências ali, que os caras não tiram os outliers e faz um resultado maluco lá. Então, é muito difícil, assim. Mas você recomenda para... Eu recomendo. Assim, para questão de consumo, visando o consumo do tipo de nutriente. Não pensando em antioxidante, não pensando em... Entendi. Mas como uma fonte de ômega 3, que naturalmente a nossa dieta é pobre, né? A dieta ocidental, faz sentido. Por conta de pouco peixe e tal? Por conta de ter menos peixe. E também o consumo do ômega 3 vegetal, ele não tem uma boa biodisponibilidade. Então a conversão não é alta em EPA. Tá? EPA e DHA não tem essa conversão muito boa e acaba tendo sempre um déficit. Então, nesse sentido, pensando em reposição, pensando em questão de controle do tipo de gordura que você está ingerindo, é interessante. Mas pensando em questão de antioxidante, anti-inflamatório, não faz tanto sentido assim. E idoso e mulher, mesma lógica? Mesma lógica. Tá. Cara, o último que eu tenho aqui é pra galera até... principalmente para caso de... Acho que mais por endurance, né? Suplementação de carboidrato. Como é que você... O que você recomenda? O cara que faz musculação e faz atividade na academia normalmente consegue isso por dieta. O cara que faz endurance normalmente precisa mais, né? O que você recomenda? Malto... Aí bota todos os carboidratos num grupo só. Cara, gel. Hoje a gente tem uma dificuldade gigantesca assim, de instrução dos próprios nutricionistas de fazer um planejamento de suplementação para a prova de endurance. São raros os que conseguem fazer de forma adequada, porque a maioria tende a seguir a diretriz como tá. Só que não é bem assim. A diretriz é uma direção, é um guia que nós vamos seguir. Os caras colocam, eu vou fazer a suplementação só depois de 1 hora de corrida, por exemplo. Com 75 minutos eu vou fazer a primeira. Cara, depende, cara. Pô, se o cara for fazer o meio Iron, fudeu. Não, você tem que colocar a cada 20, 30 minutos, dependendo da pessoa. Porque a suplementação de carboidrato, a gente entra também naquela percepção subjetiva de esforço que eu já falei para você.
Então, quando você começou a correr, depois de uns 25 minutos, cara, você começa a sentir parece que tem um shift de metabolismo ali, né, cara? Não acontece isso. Mas com 20 minutos, parece que você vai morrer, cara. Correr os 3 primeiros quilômetros é ruim. Quando o teu pulmão aquece realmente, né? Começa a entrar ar ali, você tá aquecido, a circulação tá boa, que você tem essa melhora de performance. Então, muitas vezes, colocar um carboidrato um pouquinho antes ali, no quilômetro 2,5, já vai auxiliar a pessoa nessa percepção subjetiva de esforço. O sabor, a glicose na papila gustativa já sinaliza ali que você tem uma redução de percepção de esforço. Então, muitas vezes o cara pode tomar a suplementação, que nem você fazia, 30 minutos antes de correr, 15 minutos antes de correr, e aí com 40, com 50 minutos, né? E aí vai fazendo. Não é porque a gente viu no desenho dos estudos que foi colocado com 75 minutos que você tem que religiosamente fazer isso, porque muitas vezes você pode estar prejudicando o cara. A suplementação de carboidrato antes, ou logo no início ali dessa prova, ela entra com a ideia de aumentar a glicemia para você poupar o máximo possível de glicogênio. No momento que você está aquecendo, nos primeiros momentos, você está utilizando esse carboidrato que está na tua corrente sanguínea, está quebrando teu glicogênio ali, e você consegue ter uma longevidade maior. O que nós vemos não é isso. O que nós vemos, às vezes, é o cara colocando um café da manhã 45 minutos antes, ou uma suplementação 45 minutos antes, e na hora que a glicemia do cara caiu, ele vai começar a correr. Não faz sentido. O que a gente fazia? Cara, você vai colocar suplementação 45 minutos antes, depois 10 minutos antes de correr, e aí você começa a correr. E, cara, fazia uma diferença enorme. E aí você vai. Porque se você faz 45 minutos antes e começa a correr, cara, tua glicemia faz o seguinte, ó. 45 minutos antes, tomou, a tua glicemia faz isso aqui. A tua insulina sobe, a tua glicemia faz isso daqui. Vão passando os minutos, vai fazer isso aqui. Quando chegar aqui embaixo, você vai começar a correr. Cara, até a tua glicemia subir novamente, quebrando o glicogênio hepático, jogando glicose no sangue, depois vai demorar uns 20 minutos para você ter uma recuperação ali. Quando você coloca essa suplementação, aí ela vai caindo. Antes de correr, 10 minutos antes, você sobe de novo a glicemia, você já vai correr com a glicemia alta. Entendeu? E aí você tem essa manutenção dessa performance por um período um pouco mais longo. E aí depois você só vai suplementando um pouco a mais. Tá? Então, nesse cenário faz muito sentido. E o cara fala, mas eu tô correndo 10, 15 quilômetros ainda. Eu sei que para 21 quilômetros que vai realmente fazer diferença. Beleza, mas você precisa treinar o teu intestino também. Se você fazer 21 quilômetros e colocar 3 carboidratos numa hora, você vai ter diarreia, cara. Não é assim. Teu intestino precisa ser treinado. O pessoal que gosta de estudar pode até pesquisar os estudos. Training the gut. Então, a pesquisa é essa, training the gut. Como que a gente treina o intestino para colocar a quantidade suficiente de carboidrato, entendendo que há um limite de absorção de glicose e depois desse limite de 60, 75 gramas ali, a gente tem que colocar outra fonte. Tem que colocar frutose. Então, glicose e frutose para que usem transportadores diferentes e não causem Eu lembro quando eu fui diarreia. fazer a prova de Caiobá lá, que eu tava no auge do meu volume, e muito carboidrato o dia, cara, era arroz pra caramba, era aqueles líquido doce pra caramba, era muito doce. Tem que treinar o paladar também, porque é muito doce, cara, pra não ficar repunado. E no início foi bem difícil, assim, sabe? Nem pelo gosto da parada, mas porque é muito doce, cara. É realmente muito doce. Dá vontade de beber um litro d'água depois. Só que ao menos tu não pode, porque senão tu vai sair cair com um barrigão cheio de água. E com o tempo foi adaptando e tal. E eu lembro que lá em Caiobá, na prova que eu fui fazer, eu acordei 4 da manhã, a largada era 6 e a minha bateria largava 6h50. Aí eu acordei às 4h30, 4h30 da manhã, dormi muito bem. E porque tava cansado e tal, fiz uma ativação no dia anterior, viagem. E aí eu acordei 4h30 da manhã, eu lembro que eu comi 4 pães com mel. Né? Só isso, 4 pães com mel. E antes da prova ainda tomei aquele shake lá que você mandou lá, cara. Tipo, eu levei o shake junto, um pouquinho antes tomei o shake. E durante a prova fiz os gel, mas eu senti que assim, saindo para correr os 5K, o último gel foi meio empurrado. Eu não tinha
vontade de tomar, estômago pra tomar. Porque uma coisa, a galera que tá em casa às vezes não fez força realmente num ciclo de prova, né? Uma coisa é o cara tomar... Tipo, vou tomar aqui, é bom o gostinho. Outra coisa é tu tá com o coração a 170. Isso que eu ia falar. A 1h10, a 170 teu coração e tem que mandar um gel pra dentro, velho. Meu Deus, tu não quer ver nada assim na tua frente, tá ligado? O intestino tá... Normalmente isso acontece, né? Tem essa, cagam, né? tem essa ânsia mesmo, náusea, a hora da corrida. O que nós podemos utilizar de estratégia é consumir todo o carboidrato na bike. Você coloca 2 garrafas, ao invés de colocar o gel na saída lá, você coloca 2 garrafas de carboidrato e vai bicando. A 1 quilômetro dá uma bicada. Andei 2 quilômetros, uma bicada. Não precisa ser de uma vez. Isso também é uma coisa que a galera acha que tem que ser. Eu preciso... Deu 30 minutos, eu tenho que consumir 40 gramas de carboidrato. Não, cara. O gel demora meio quilômetro às vezes pra tomar. Você não precisa. Você coloca um pouco na boca, pode pegar um pouquinho de água para enxaguar, para não ficar aquela coisa muito doce. Então não tem essa necessidade, e isso é falta de... Não é interpretação de estudo, isso é falta de vivência do cara. Não, você tem que chegar com 30 minutos, você tem que tomar o gel de carbo. Não, cara, deixa o cara lá, abre o gel. Ele tem do minuto 25 ao minuto 40... Minuto 25 ao minuto 35. Ele tem 10 minutos para... Ele pode tomar água nesses 10 minutos também. Não precisa pegar uma garrafa de água, tomar... Não precisa ser assim. E às vezes você tá, dependendo do nível de prova que tu tá, nem tem como, cara, tu tomar rápido. Porque a respiração tá... Toma o gelzinho, pega a água lá no posto, enxágua a boca, toma. Depois, 2 quilômetros pra frente, 3 quilômetros pra frente, tem outro, pega de novo, toma. Entende? Então você consegue... É muito... O pessoal fica muito afobado nessas estratégias, cara, e é muito simples, cara, é muito simples. Só que cada um é de um jeito. Então a gente tem, por exemplo, paciente, cara, que para fazer a suplementação intra-prova de corrida, toma leite moça. Leite moça, sabe aquele tubinho de leite moça que tem? Por quê? Porque tentou com gel de carboidrato, passa mal. Tentou com outras coisas, gel sem sabor, passa mal. Tomando leite moça, por incrível que pareça, que a maioria passa mal por ter lactose, não passa mal. Olha só, cara. E aí é de adequar a pessoa. Tem 20 gramas de carboidrato aqui, é glicose, cara, que tem ali. Sim, não interessa. Você tá entregando a molécula, né? Não interessa se é se é dextrose, glicose e dextrose é a mesma coisa. Se é dextrose, maltodextrina, se é sacarose, se é rapadura, não interessa, entendeu? Tendo uma digestão rápida, e entrando rápido a glicose para dentro, cara, ou a frutose no caso, é carboidrato, é isso que importa. Na probiótica na bike, às vezes eu como aqueles waffles. Bom pra caramba. As gominhas, cara. Gominha também. Cara, gominha ajuda demais. Gominha, mas o waffle é bom pra caramba, velho. Você comeu o waffle lá? Não comi, cara. Porra, é muito bom, cara. O Fini da vida, cara. O Fini é uma maravilha. Fini, Por que eu gosto do Fini? Porque ele tem o azedinho que o cara fica gamificando na bike. Isso na corrida não rola, tá? Pra galera aí. Corrida é gel e só, né? Porque não dá também pra ficar levando muita garrafa. Mas a galera da bike, velho, dá pra você fazer um piquenique no negócio. Dá pra você levar a gominha de Fini, que é azedinho, e você fica com ele na boca, você vai se distraindo, vai mantendo o pace. Quando eu dou uns rolês, eu levo banana também. Porque daí, como é casca, dá pra jogar no mato, né? É orgânico. Você tem mais algum ou a gente pode finalizar? Você tem mais algum que você acha, cara, esse aqui é importante pontuar? De suplemento? Cara, não tem assim um suplemento em si, né, que a gente tem que pontuar, porque tudo vai depender da característica da pessoa e do momento que ela tá. Então, por exemplo, nós temos... vamos falar sobre musculação. A gente sabe, cara, que eu acabei de falar, a musculação é whey, creatina e é isso, não tem muita coisa. Pô, mas e se esse moleque que tá fazendo musculação começa a ter um problema de sono? Pô, a gente pode colocar, por exemplo, uma valeriana para ele. Lincoln, mas não é muito forte. Claro, você está comparando valeriana com zolpidem, é claro que não vai fazer sentido, né? É complicado. Você tem que comparar, às vezes é um chazinho, cara. Creatina com testosterona. Cara, os caras às vezes querem colocar uma expectativa que não existe. Mas fitoterápico não funciona. Se você está comparando, sei lá, uma rhodiola rósea com Rivotril, tipo, você está comparando a berberina com
com o Ozempic, E muitas cara, vezes também é o ritual, né, cara? É. Do chá, o ritual de fazer o chá. sim, cara. E outra, pro pessoal que tá, nutricionista que tá vendo assim, a gente tem esse cuidado, esse zelo científico, acadêmico. Só que, cara, o mercado de suplementação tá crescendo absurdamente. Tipo assim, os números são espantosos. É 1,2 trilhão de reais que gira por ano Caralho. no mundo. A expectativa, tem um dado, inclusive eu coloco na primeira aula do curso lá, que em 2022 o mercado movimentou 168 bilhões. A expectativa para 2025 era 200 bilhões de dólares. Só que foi refeito esse ano aqui a expectativa de 252 bilhões de dólares. E isso vai chegar a 400 em 2032. Caramba. Então, assim, é um mercado que está vindo muito forte. Nos Estados Unidos tem mais de 90 mil produtos registrados. Né? No Brasil a gente não tem esse dado, porque não tem esse levantamento. Só que, como eu falei para você, 4 mil empresas nos Estados Unidos de suplemento. No Brasil, o último levantamento que eu vi tinha 250. E a gente só vai crescer. Uhum. Então não adianta você ficar com esse discurso de que nada funciona. Cara, o consumo do suplemento pro rapaz, pra pessoa, faz parte da comunidade, cara. Isso, exatamente. Você vai perder o paciente. Você vai perder o paciente. É igual você querer prestar serviço de contabilidade e falar pro cara que você não usa Excel, que é na máquina de escrever. Ele tem que mandar os bloquinhos escrito à mão. O cara vai falar, não faço mais isso. O nosso trabalho, cara, como nutricionista é pegar as melhores opções, aquilo que tem mais evidência, aquilo que realmente pode ajudar a pessoa, e dentro disso criar estratégias de adesão para a pessoa, para que ela consiga treinar, para que ela consiga ver os resultados. Porque, velho, se você for contra isso, cara, a pessoa não vai... E assim, mesmo que ela fique com você fazendo a dieta, ela vai tomar o suplemento. Teve um caso muito interessante que aconteceu recentemente, cara. Até fiz uma publicação sobre isso. A pessoa ganhou, tomava suplemento pré-treino todos os dias, normal, né? Cafeína e tudo mais. Ganhou um pote de espirulina, né? Uma alga lá. Tem 1 milhão de coisas que promete, mas no fim das contas não ajuda muita coisa. Vai ajudar talvez no colesterol, uma coisa nesse sentido. Aí a pessoa ganhou esse pote, a pessoa que deu para ela de presente, falando que era muito bom, tomou essa espirulina junto com a cafeína e, cara, e começou a ter um ataque de pânico. A pessoa achou que estava tendo ataque de pânico. E a gente não... Mas como assim? O que estava acontecendo? Essa espirulina, ela atua no nosso fígado, um conjunto de enzimas do citocromo P450. Dentro dessas enzimas tem a CYP1A2, que inibe, que faz a inibição da CYP1A2, que metaboliza a cafeína. Então, assim, a pessoa estava tomando o suplemento de cafeína e ela tomou uma outra substância que inibiu a metabolização da cafeína. Ou seja, estourou no sangue. Fazendo com que a concentração de cafeína no sangue, no plasma, aumentasse drasticamente. E aqueles 200 miligramas que ela estava acostumada, cara, começou a dar taquicardia, começou a dar uma sensação de ansiedade, porque ela tomou uma suplementação sem perguntar, porque ganhou, sem entender como é que funcionava. Então essas interações são muito importantes também, sabe? Porque o cara vai tomar, velho. Não adianta você... porque não faz sentido o cara... Presta atenção que eu vou fazer que nem o Wesley. Presta atenção aqui, cara. Não importa a tua opinião se o cara tá tomando um café que custa R$200. Ele viu alguém que tá tomando, que tem um discurso de marketing forte, ele quer tomar o café, cara. Você vai falar... O que você vai ter que fazer? Você vai olhar o café, você vai falar para ele, olha, não é um bom custo-benefício. Você pode comprar esse daqui que é melhor, mas não vai te fazer mal. Você tem condição? É isso aí, cara. Às vezes o cara quer o gosto bom e o cara quer, o cara quer postar o story que ele tá tomando o café mais caro. E, velho, você tem que só direcionar. Agora, isso aqui tá fazendo mal? Não. Ô, Lincoln, mas, cara, considerando assim que vários nutricionistas atuam pelo tripé da prática baseada em evidência, você tirar o café do cara não é uma prática baseada em evidência. Não, cara. É importante pra ele, pô. Ele fica motivado, ele vai treinar com mais vontade por causa do café dele. O que não pode fazer é falar, você tem que tomar esse café porque tem mais benefício que o pilão. Exatamente. Aí não pode. Não. Fala, cara, isso é um café. Se você gosta do gosto, é importante pra você, manda bala. Cara, eu tenho uma paciente que corre 21 quilômetros e ela corria em jejum.
Então, assim, sempre correu em jejum. E aí, como que eu vou inserir um café da manhã numa pessoa que já corre em jejum? A única coisa que ela tomava era um cafezinho desses gourmets. Por que que eu vou tirar isso que tá funcionando para ela, funcionando entre aspas, né? Que tá na parte da rotina de corrida dela. Cara, Mas aí quando você diz funcionando, não é nem no sentido de implementar algo melhor, mas tá Não. funcionando no dia a dia dela. Tá funcionando como uma âncora dos hábitos Isso, dela. exato. Cara, começou o dia. Tá, escovei os dentes aqui, tô feliz, tá, tomei o meu café, tô pronto para 21 quilômetros. Entendeu? É isso. O nosso trabalho é identificar o que tem no mercado. Você que é nutricionista, que é para a área esportiva, é tua função, é teu trabalho tá pesquisando. Porque tem paciente que vai chegar, o que você acha desse, sei lá, sebo de carneiro de não sei o quê? O que você acha de colostro? Uhum. Isso é uma pergunta real, os caras perguntam. Tem suplementação de colostro. Caralho. Entendeu? O que dá? Posso usar o colostro? Posso usar... Lincoln... Já perguntaram também, é verdade que a taurina é sêmen de touro? Entendeu? Pô, você tem que saber o que é o negócio, tem que explicar para que serve. Se você passar, você tem que explicar o... Sabe o que é o meu medo, cara? O cara que é tão cri-cri com suplemento e fala que não, isso aí ignora, não funciona nada, funciona. Se o cara tem esse discurso na internet, abertamente, e chega um paciente para ele que, como você disse, devido ao contexto, vai acabar tomando suplemento... Às vezes o paciente nem tem cara para te perguntar. Ele fica com vergonha. Sim. Aí ele toma por conta. E aí você nem tem vínculo terapêutico com o cara, né? Porque você é um cara que cria pra caramba. Na nutrição nós temos esse problema que é da prática baseada em evidência. Na verdade, os caras ficam só num pé do tripé. Só na evidência. E às vezes você tem que considerar o que o cara quer, velho. Exatamente. O cara da corrida... exemplo clássico. O melhor exemplo que a gente pode utilizar hoje. Nitrato, que é o suco de beterraba. O nitrato é uma substância utilizada que tem evidência. As evidências são para esportes de menos de 10 minutos. Tá? Então é isso, cara. É uma luta, é um combate, é uma corrida ali de 2 quilômetros que o cara tá fazendo, alta intensidade. Beleza. Distribuição de oxigênio. Para quem que utiliza hoje? Qual que é o mercado que explodiu o nitrato? Corrida. Aí você vai chegar pro cara e vai falar, não, você não vai tomar isso aqui porque não funciona para você. O cara quer tomar o nitrato. Você tem que falar, né? Você fala, assim, o seguinte, os dados mostram pra esse lado. E a gente consegue obter algum benefício ainda. Pô, nitrato tem que ser 3 horas antes da corrida se o cara for correr pensando em recuperação, nem pensando em performance nem nada. Tem que ser 3 horas antes. O que os caras fazem? Acordam cedo, toma e meia hora depois tá correndo. Pré-treino, exatamente. Entendeu? Os caras mandam pré-treino. Então a gente tem que ensinar, olha, então se você for usar, você vai ter que usar todos os dias, porque tem estudo mostrando que o corpo consegue reter nitrato e tudo mais. Então tem que ter essa capacidade de explicar para a pessoa e não simplesmente tirar tudo. Outro exemplo clássico, cara, isso aqui aconteceu na clínica lá, com um nutricionista que estava trabalhando com a gente, nutricionista mais novo, foi atender uma senhora e essa senhora vinha tomando colágeno por muito tempo. O colágeno, a gente tem muita contradição. Então, assim, os dados são muito contraditórios. Estudos que mostram benefícios são estudos muitas vezes patrocinados e a maioria não vai mostrar resultado porque basicamente o colágeno, como eu falei, é uma proteína quebrada em proteína, em aminoácidos e é absorvida assim. Beleza. Essa senhora entrou para fazer um processo de emagrecimento com a gente. E o nutricionista atendeu ela normalmente, a gente tem todo ali um direcionamento e ele retirou esse colágeno dela. Falou, não, a senhora não precisa tomar isso aqui porque não funciona, não sei o quê. Ela deu uma relutada, mas aceitou, acatou a notícia dele, a prescrição dele. Ele não falou comigo antes, né? Fez isso. Passou umas 3, 4 semanas, ela começou a ter resultado no emagrecimento. Então ela perdeu peso, ela deu uma desinchada e o que aconteceu? A pele dela começou a ficar um pouquinho mais flácida, porque ela perdeu peso, cara, o que é normal. O que ela foi culpar? Que ele tirou o colágeno dela. Pode crer. Ele falou, você tirou o meu colágeno, não sei o quê, eu tô voltando a tomar. Então, assim, se ela tivesse com o colágeno, manteve lá o colágeno durante esse período, ela ia ter a mesma coisa. Os mesmos resultados. Só que ela não ia ter essa percepção e esse pré-julgamento do tipo, você tirou uma coisa que tava funcionando. Puta, e aí fudeu, né? Agora ela toma colágeno o resto da vida. Nossa, nunca mais vai largar. Aí isso é uma coisa que a gente tem que explicar. Ó. As pessoas vão chegar, muitas vezes, com uma crença absurda em um suplemento.
É aquele suplemento que o vô toma desde, sei lá, muito tempo, aqueles álcool temperado. Eu tomo aqui um própolis, eu tomo tal coisa para minha garganta, para minha imunidade. Há anos faço isso. Tomo um shot de cúrcuma há 3 anos, me sinto muito bem. Esse shot de cúrcuma, de antioxidante, não serve para nada. Porque a biodisponibilidade é extremamente baixa. Porém, aquele shot de cúrcuma, quando o cara toma, ele consegue tomar decisões mais saudáveis ao longo do dia depois daquele shot de cúrcuma, porque ele acha que aquilo é saudável. Tomei meu shot de cúrcuma, vou tomar meu café gourmet aqui, vou comer meu ovinho. Cara, uma sequência de hábitos construídos no dia. Se você tira esse hábito do shot, muitas vezes você vai impactar em tudo, cara. Imagina o cara que tem esse hábito construído. Às vezes é um cara que já perdeu 20 quilos. Ele tem esse hábito construído. E aí você vai e tira os 2 âncoras de hábito dele. O shot que não funciona e o café que é um café normal. O café da manhã dele, a comida já não vai ser mais a mesma. Ele precisa ou de alguma coisa para substituir isso, ou então você vai ter que fazer alguma coisa para dar sentido. Claro, se não estiver fazendo mal, né? Se estiver fazendo mal, você vai ter que tirar. Se não estiver fazendo mal, não estiver gastando uma pilha de dinheiro que ele não tem. Mas é isso, cara. Eu acho que é isso. Eu faço a mesma crítica à psicologia há uns 2 anos já. Porra, na psicologia vocês esqueceram dos outros 2 pilares, que é ter expertise clínica e considerar as preferências do paciente, pô. Não é só evidência. É que o nome é estranho, né? Parece que é só evidência. E a galera que quiser se inscrever no seu curso, tá aqui no link do podcast, no primeiro comentário fixado. É um curso que o cara vai aprender lá? Cara, a ideia desse curso é baseada em raciocínio analítico. Toda aula eu falo sobre raciocínio analítico, que é justamente o que a gente acabou de fazer aqui. Vamos analisar esse suplemento aqui? Funciona para essa pessoa? Vamos direcionar. Como que a gente vai fazer uma prescrição? Como que a gente vai fazer um planejamento de todos os suplementos que eu julgo ser mais importantes, né? Aí tem a creatina, a beta-alanina, a cafeína, mas não somente esses suplementos que todo mundo sabe que funciona, só que todo mundo sabe que funciona, mas poucas pessoas sabem prescrever da maneira correta, de acordo com periodização de treino, de acordo com o momento da pessoa. Então eu ensino a pessoa a fazer todo esse raciocínio analítico, que é, primeiro, você tem os dados da evidência, você tem os dados da pessoa, né? Aí você, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar em consultório é isso. Você tem a evidência está aqui. Você vai pegar a pessoa e você vai separar essa pessoa dos dados. Primeiro, você vai tratar só os dados da pessoa. Por exemplo, aqui, homem, 29 anos, corre 10 quilômetros, treina musculação 3 vezes, não tem problema metabólico, não tem nada. Você vai tratar só os dados. Depois que você trata os dados, você pega esses dados e insere na pessoa. Vamos avaliar, dentro de todo esse planejamento que eu fiz, o que cabe na realidade dessa pessoa, que é cultura, que é se ela está aberta ou não a fazer uma suplementação, se ela está aberta ou não a retirar um suplemento. Então, tudo isso você já vai ter que desenvolver. Cara, isso só vem com experiência, cara. Legal. Você só consegue ter esse trabalho com experiência. E basicamente eu ensino pra galera isso, aplicabilidade. Por isso que é um curso que é tanto voltado para nutricionista, estudante, mas também o leigo. Aquele leigo que tem um nível de consciência. O cara que treina, o cara que já tem um conhecimento do que é suplemento, já toma algum suplemento. E médicos também, que quer ter um entendimento de, cara, o que funciona. Então a gente vai falar suplementos que agem diretamente na performance, suplementos que agem indiretamente na performance, suplementos de hidratação, tá? A gente vai falar sobre fitoterápicos, suplementos que não funcionam, e tem 7 estudos de caso reais, que eu pego pessoas reais e mostro todo o passo a passo como que eu elaboro uma estratégia de suplementação para aquelas pessoas. Legal. Né? Esse curso também, além de estar aqui no comentário fixado, está provavelmente no link da tua bio no Instagram. Sim, que é Lincoln.Almeida? Isso, Lincoln.Almeida. Fechou. Então é isso, Lincoln. Obrigado pela sua presença aí, cara. Mais um podcast gravado. Vamos lá. E mais pra frente a gente faz mais um pra atualizar. Ótimo, vamos pra cima. Abraço, Fechou? Pessoal. Até mais. Galera, curta o episódio, compartilhe com quem você acha que tem interesse nesse tema. Mas, curte o episódio, cara. É só dar o like aí. Pega o like e bota porque é de graça e ajuda nosso canal aqui a entregar mais pra galera do YouTube. Dê o like aí no vídeo, por favor. Fechou? Até mais.